Áudio 26 da história do livro de George Miller. Continuação do capítulo 14. No outono de 1865, George, Mary e Lydia foram a Ilfracombe tirar alguns dias de descanso. O dia 4 de setembro despertou bonito e claro. Os três começaram a caminhar até o topo do Monte Capstone. Do cume, eles desfrutaram da bela visão panorâmica da área ao redor. Ao descer da cimeira, encontraram um grupo de pessoas indo para outro lado. Um homem louro e alto do grupo inclinou o chapéu quando passou por eles e depois se virou para segui-los. Com licença, ele chamou. O senhor não é George Miller? Sim, respondeu George, surpreso que alguém o conhecesse em um ambiente tão incomum. O homem disse: eu tenho dinheiro que preciso doar para os órfãos. Os dois homens sentaram-se em um banco próximo para conversar por alguns minutos. George descobriu que o homem era um empresário da cidade vizinha de Minehead. Este lera vários relatórios anuais do orfanato e ficara espantado que tantas crianças fossem alimentadas e vestidas apenas pela oração. Seja como for, disse o empresário, olhando diretamente para George. No começo eu duvidava de seu método, então decidi testá-lo. Havia uma propriedade que eu queria comprar e já a avaliara. Então descobri que ela seria vendida em leilão. Dei um lance muito baixo na hora e orei, prometendo a Deus que se eu conseguisse a terra, eu daria ao Senhor 100 libras. Quando chegou o leilão, eu estava tão ansioso para saber o que aconteceria que peguei o trem e fui até o lugar onde a terra estava sendo leiloada. Para minha surpresa, descobri que a minha oferta fora aceita. Agora sou dono de uma propriedade valiosa e a comprei por apenas 1/4 do valor. Fui a Bristol para lhe dar as 100 libras e me disseram que o senhor estaria aqui em Ilfracombe. Então vim encontrá-lo. Vou levar o dinheiro aonde o senhor me disser que está hospedado. George sorriu e disse: obrigado, não estou surpreso que Deus o tenha abençoado com a terra. Ouvi muitos relatos semelhantes ao longo dos anos, embora eu deva confessar que acho incrível como pessoas de várias partes do país descubram sobre o trabalho do orfanato. Você disse que você era de Minehead. Sim, respondeu o homem. Eu não lembro de ninguém de Minehead que tenha feito alguma doação para o orfanato. Mas, estranhamente, no espaço de uma semana, 2 pessoas de lá quiseram me dar dinheiro. Antes de sair de Bristol, recebi uma carta de um advogado em Minehead de que um homem quer deixar para o orfanato um legado de 1000 libras no testamento. O advogado não forneceu o nome do cliente, mas acho muito interessante, já que não conheço ninguém de lá. Um grande sorriso iluminou o rosto do empresário. Já que o senhor mencionou, vou confessar. Eu sou o homem que lhe deixou a herança. Quando percebi o erro de duvidar do poder de Deus através da oração, decidi fazer um testamento e deixar 1000 libras para ajudar a continuar o trabalho com os órfãos. George disse com um sorriso radiante. Então o Senhor aprendeu tanto o poder de Deus através da oração, quanto o poder de ofertar em uma única lição. Uma das razões para eu ter decidido construir orfanato em Ashley Down consistiu em mostrar aos cristãos que Deus é capaz de responder à oração.
Os dois homens falaram por mais alguns minutos antes de seguirem seus caminhos. Mais tarde, no mesmo dia, George recebeu as 100 libras. No mês de janeiro seguinte, o amigo e associado de George, Henry Craig, morreu por problemas cardíacos, aos 60 anos, a mesma idade de George. O funeral foi realizado na Capela Betesda. Foi um dia solene para George enquanto subia ao púlpito para dirigir o serviço fúnebre de seu antigo amigo e conselheiro confiável. Os dois homens haviam sido amigos durante 36 anos. Após a morte de Henry Craig, muitas pessoas que trabalhavam com George começaram a se preocupar com ele e Mary. Quanto tempo eles poderiam sobreviver ao ritmo agitado que haviam estabelecido? Quantos outros homens de 60 anos escreviam mais de 3.000 cartas por ano, pregavam 3 vezes por semana e supervisionavam o trabalho de 3 ministérios separados? E quantas mulheres de 68 anos inspecionavam cada carregamento de suprimentos que entrava em um orfanato ou organizavam pessoalmente a costura e o reparo de mais de 10.000 mudas completas de roupa, sem mencionar a conferência regular de todas as contas para se certificar de que haviam sido feitas de forma correta? O ritmo, no entanto, não cansava a família Miller nem um pouco. Os órfãos ainda eram enviados para os albergues ou moravam nas ruas da Grã-Bretanha. E George não descansaria até fazer todo o possível para ajudá-los. 4 meses depois, em maio de 1866, foi feita a fundação da Casa de Órfãos número 4. A casa foi terminada em novembro do ano seguinte e o trabalho na Casa de Órfãos número 5 foi iniciado em seguida. Em 6 de janeiro de 1870, a última das casas dos órfãos ficou pronta e as crianças se mudaram. Agora, nas 5 casas de órfãos, George Miller e seus colaboradores cuidavam de 2.050 crianças. Cada criança que chegava ao orfanato carregava consigo um relato de como foi parar ali. Um dos relatos registrados dizia a respeito de William Reddy, que nasceu em uma casa de Londres no início de 1860. Sua mãe morreu logo após o parto, deixando William e seus 9 irmãos e irmãs aos cuidados do pai alcoólatra, que morreu em 1865. Os 10 filhos tornaram-se órfãos. Quando seu pai morreu, William Reddy e seus irmãos e irmãs imploraram para ter autorização de deixar o albergue. Eles inventaram uma história sobre um parente que estava esperando por eles. Na verdade, eles não tinham aonde ir, mas queriam se afastar das terríveis condições do albergue. As crianças moravam nas ruas, recolhendo o que pudessem comer. Uma casca de laranja aqui, um miolo de maçã ali, uma maçã podre do lixo. Qualquer coisa que pudessem evitar as torturantes dores da fome era pega com rapidez e engolida com prazer. Às vezes, William até recolhia e comia restos de charuto para ter pelo menos algo no estômago. Nos finais de semana, William e seus irmãos mais velhos iam aos bares onde cantavam canções engraçadas e faziam acrobacias por 1 centavo ou 2. Era uma vida sombria e poucas crianças nessas condições alcançavam a idade adulta. William Reddy, porém, sobreviveu apesar das probabilidades. Um homem cristão da igreja de São George, em Bloomsbury,
Notou William quando ele tinha 12 anos. Perguntou-lhe se gostaria de viver em um orfanato. William respondeu afirmativamente. Não por saber o que era um orfanato, mas pelo fato de qualquer coisa soar melhor que sua vida. Uma semana depois, William Ready não era um menino feliz. Levado ao orfanato em Ashley Down, esfregaram-no da cabeça aos pés, cortaram seu cabelo e lhe disseram para usar um uniforme de calças de veludo marrom, camisa branca, colete de botão e casaco inglês azul marinho. Ele disse à governanta que se sentia um frango recheado. Pior, era preciso ir à escola todos os dias. Não demorou muito para a professora descobrir que William não podia ler nem escrever uma única palavra. Assim, aos 12 anos de idade, William começou os estudos com as crianças do jardim de infância. Por fim, William se acostumou com a rotina e, depois de vários anos, tornou-se um dos melhores alunos da escola. Senhor Francis, o encarregado no orfanato de encontrar emprego para os meninos, perguntou a William se ele gostaria de se tornar um moleiro de farinha. William pensou que seria uma boa ocupação. Logo, seu último dia no orfanato chegou. Como acontecia com todas as crianças que deixavam o orfanato, William recebeu 3 mudas de roupas novas para levar consigo. O orfanato também pagou uma taxa de aprendizado, o salário do primeiro ano. A última coisa que cada criança fazia antes de deixar o orfanato era ter uma entrevista final com George Miller. George ergueu os olhos da escrivaninha quando ouviu a batida à porta e disse: "Entre." William Ready entrou e George fez um gesto para que ele sentasse. "Bem, rapaz, é hora de você nos deixar", disse George com carinho. "Sim, senhor", respondeu William com respeito. George abriu uma gaveta de sua mesa, tirou meia coroa, uma moeda que valia 2 shillings e 25 centavos, e caminhou até onde William Ready estava sentado. "Estenda as suas mãos, rapaz", disse ele, pegando uma Bíblia da mesa ao seu lado. Quando William estendeu as mãos, George colocou a Bíblia na mão direita e a moeda na sua mão esquerda e perguntou: "Você pode segurar com mais firmeza o que está na mão direita do que o que se encontra na mão esquerda, não é?" William Ready concordou com a cabeça. "Bem, aonde quer que vá, lembre-se disso. Se você segurar com firmeza o ensino da Bíblia, Deus sempre lhe dará algo para a sua outra mão também segurar." Depois que George orou por William, apertou-lhe a mão e lhe desejou o melhor para a sua nova vida. Com muitos dos outros órfãos, William Ready manteve contato com George por carta e enviava dinheiro sempre que podia para ajudar a criar as outras crianças órfãs. Crianças desconhecidas para ambos naquele dia no escritório de George. George e William estavam destinados a se encontrar de novo, porém muitos anos mais tarde e a milhares de quilômetros de distância de Bristol.